Acácio, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Espera aí que eu estou sem seu áudio. Agora chegou seu áudio. Espera um minutinho, Acácio. Agora chegou seu áudio. Tudo bom? Tudo bem? Eu devo repetir o que eu disse? Por favor. Eu falei da minha alegria de reencontrá-las e reencontrá-los nesse dia que é tão especial, em que o mundo se volta para o continente africano, para as comemorações dos 60 anos da União Africana, né, que nasce como Organização da Unidade Africana e se transforma nessa instituição tão potente, tão necessária, tão importante para o continente africano, que é a União Africana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação Brasil-África, continente africano. Hoje, o presidente Lula participou de um evento de celebração do Dia da África, falou sobre essas relações, falou inclusive sobre, e ele já tinha falado isso durante a campanha, inclusive, sobre como a produção de alimentos no Brasil é importante para, de certa forma, auxiliar o problema da fome que existe na África. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação do continente africano, as principais demandas, as principais celebrações nessa data de hoje e as relações com o Brasil, professor. Ótimo. Em alguns países do continente africano, hoje nós temos um feriado, né? Um feriado super importante, porque nós estamos falando do continente que reúne o maior grupo de países novos, né? São países que se tornaram independentes da década de 50 para cá. Então, significa dizer que a União Africana tem quase a idade de muitos dos países africanos, né? Aliás, ela nasce antes da independência de uma parte também dos países africanos, né? Nesses 60 anos, muita coisa. Perdi o áudio do professor Acácio. Na verdade, não foi só o áudio, acho que perdemos a conexão com o professor, né? A gente já recupera, inclusive o professor Kabengele também não estava conseguindo entrar. Acho que a gente não vai contar com a participação do Kabengele Munanga hoje, mas continuamos esperando, e enquanto isso a gente retoma a conexão com o Acácio Almeida. Aliás, eu tenho uma notícia fresquinha aqui. Terminou neste momento o julgamento de Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado por 8 votos a favor da condenação, 2 contrários. É uma condenação em regime fechado, inclusive, a gente lembrou isso da última vez, quando já havia maioria. Agora, os ministros vão discutir os detalhes da pena. Então, isso agora passa a ser discutido, 30 anos de prisão. Esse é a pena, né, no todo. Então, agora eles passam a discutir essa penalidade, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, mas provavelmente é uma discussão que que os ministros vão ter agora por alguns dias, algumas semanas, mas enfim, terminou esse julgamento, Fernando Collor condenado por 8 votos a 2. Enquanto isso, eu leio alguns comentários, até a gente conseguir reconectar com o professor Acácio. Vamos lá. Márcio Marconcin, falando, continente africano é o berço da humanidade. O Daniel Marques Moreira, Brasil e África tem tudo a ver. O Clóvis Arde, falando, parabéns ao povo africano, notadamente aos subsaarianos. A Cristina Bortolon está aqui com a gente, ela falou sobre essa redução do imposto para a compra de carro popular. Ela falou assim, olha, tem 10 anos que não consigo trocar de carro e não vejo como, as prioridades são muitas. Aqui em Porto Alegre é tudo muito caro. Miraí Oliveira falou, esse congresso reduzindo o Ministério de Marina a nada, vai vencer? Rizinho Serjão está aqui com a gente, Orlando Filho, Emir Elias, todo mundo por aqui. O Emir Elias mandou um vai, Érica Hilton, ali na CPMI dos atos golpistas. Professor Acácio reconectou com a gente, deixa eu chamá-lo de volta, ele que falava um pouquinho sobre as celebrações do Dia da África, principais gargalos e motivos para se celebrar. Por favor, professor, retome então a sua fala. Ótimo, eu peço desculpas, eu estou no campus da Unifesp aqui de Guarulhos, viemos para acompanhar uma atividade com a professora Patrícia Rio. E a internet aqui, como em boa parte do Brasil, não funciona bem. Nós estamos em um lugar muito especial, que é o campus de Guarulhos, que é produto do Reúne, que é produto das ações que foram feitas já no primeiro governo do presidente Lula. Então, talvez
talvez para retomar a fala, eu pegue justamente o primeiro governo do presidente Lula, nos anos 2000, né, a partir de 2003, quando o Brasil começa a restabelecer novas relações. Acho que caiu de novo. Não, eu estou com você. Né? Pode continuar, está tudo certo. O Brasil, que sempre teve relações extremamente pendulares com o continente africano, se volta verdadeiramente para o continente africano numa perspectiva da cooperação Sul-Sul. Eu acho que essa foi a grande marca, né? Ainda que as pessoas apontem dados sobre crescimento econômico, sobre o número de embaixadas, o que eu acho que nós temos de verdadeiramente construído é uma relação pautada em uma percepção de um outro tipo de ética dentro do campo das relações internacionais. Isso foi muito positivo, né? Então, nessa relação pendular, o Brasil conseguiu construir uma agenda de cooperação com o continente africano, e dessa agenda fez parte, por exemplo, a Fiocruz fez e continua fazendo parte, a empresa brasileira de agricultura, a Embrapa, também fez parte, ou seja, nós tivemos, de 2003 para cá, um momento de grande crescimento, mas desde o golpe de 2016, nós tivemos um arrefecimento das relações. Acho que esse é o momento da retomada. Agora, essa retomada, a meu ver, ela deve ser feita como? Ela deve ser feita considerando um novo diálogo sobre a cooperação Sul-Sul. A África dos anos 2000, ela não ficou lá parada. Ela estabeleceu novas conexões e novas relações, especialmente com a China e com outros países também. Então, o Brasil deverá chegar nesse momento com outro cenário e deverá apresentar novas e interessantes propostas. Por exemplo, o Brasil, como disse o presidente Lula, pensando aí no campo da produção de alimentos, poderá ajudar a reduzir os problemas da fome no continente africano. Mas a fome no continente africano também é produto de uma política externa, também é produto da opressão feita pelos países do norte. Então, o surgimento da União Africana nesse contexto é extremamente importante, porque a União Africana hoje se senta e resolve dialogar de uma outra maneira, pensando exatamente qual será no futuro o lugar desse continente africano. E veja que o mote hoje das comemorações dos 60 anos é exatamente Nossa África, Nosso Futuro. E nessa perspectiva de Nossa África, significa retomar a discussão sobre a descolonização, e nós não estamos falando apenas da descolonização territorial, mas é a descolonização das mentes também, a descolonização dos corpos. Então, a África começa a olhar para o seu futuro de uma outra forma. E eu diria que o ponto que nos interessa, o que interessa para todo mundo, é que o futuro da África está diretamente ligado ao nosso futuro. Ao contrário, o futuro da humanidade está diretamente ligado ao futuro do continente africano. Então, nós não poderemos mais negligenciar aquilo que foi feito no continente africano, e ainda mais nós, que também somos produtos de toda essa colonização. Então, a relação Brasil-África, Brasil com o continente africano, que, voltaria a dizer, já não é mais de buscar soluções para a fome exportando frango, ou exportando milho, ou exportando qualquer coisa, porque às vezes a exportação também acaba matando o produtor local, mas é retomar uma agenda que foi construída lá atrás, que é essa agenda da cooperação. Por exemplo, como produzir ou como fazer com que o continente africano possa ter uma segunda colheita, uma terceira colheita. Nós temos experiências maravilhosas, como, por exemplo, a experiência que o Brasil teve no campo do algodão, da produção de algodão na faixa ali próxima do Sahel, o chamado C4, né? O Cotton 4, que foi um projeto maravilhoso, coordenado pela Embrapa. Mas nós temos outros projetos também, como o na região de Moçambique ou em outros países também. Então, nós não precisamos inventar nada de muito novo, né? Eu acho que a novidade está no fato de que a União Africana hoje é uma instituição multilateral
extremamente importante e capaz, sim, como tem demonstrado através da Agenda 2063, de projetar o continente africano numa perspectiva de um futuro que seja um futuro sustentável, que seja o futuro do reforço das vias, inclusive, e das economias também, né? E aí eu destacaria uma coisa, que no Brasil, o fato de termos uma lei, que é a Lei 10.639, que acaba de completar 20 anos, isso ajudou muito a mudar a visão que as brasileiras e os brasileiros, e eu digo da sociedade civil, mas eu diria que também das instituições e do próprio governo tem. Hoje, logo cedo, circulou, e a professora Matilde, que foi nossa ministra da CEPIR, mesmo me mostrou posts que foram encaminhados de 60 anos da União Africana, e dentro do mapa da União Africana aparecia um rinoceronte e uma girafa. Isso está ultrapassado. O continente africano ele é povoado por pessoas. Essa ideia de uma África que só tem bicho, que tem safari, isso está ultrapassado. O continente africano é um continente jovem, com a maior população jovem. Em 2050, grande parte da população jovem do mundo estará lá. Então, em todos os aspectos, o continente africano representa, a meu ver, o futuro da humanidade e será capaz, inclusive, de também, em um futuro não muito distante, alimentos para alimentar a própria população, mas também para alimentar o resto do mundo. Eu terminaria dizendo o seguinte: o saudoso Samir Amin, referência para todas nós, para nós egípcio, que cresceu intelectualmente em todos os sentidos em Dakar, no Senegal, foi um dos fundadores da Codesia e é um conhecido, de fato, de todos nós, esteve aqui no Fórum Social Mundial. Ele tinha uma frase curtinha, que precisa ser melhor ouvida. Ele dizia assim: o problema da África é que a África produz aquilo que ela não come. E é verdade, a África produz café para o mundo todo, produz cacau para o mundo todo, são vários os produtos que são fornecidos, commodities que são fornecidos, que não têm valor agregado, mas que vão para a Europa, recebem valor agregado e voltam depois e circulam para o mundo todo, né? Então, é o momento também dessa retomada de um projeto de futuro. No projeto de futuro, nenhum país pode se sustentar sendo, como é o caso da Costa do Marfim, quase que único, exclusivamente fornecedor de cacau para o mundo todo, cacau que não é processado lá. Então, existe possibilidade de produzir alimentos no continente africano, e o continente africano tem condições de fazer isso. Então, nós vemos isso no panafricanismo. Então, é uma retomada. A União Africana está retomando o projeto original do panafricanismo. É claro, e aí eu faria a minha crítica também. É claro, mas ela não está longe do neoliberalismo, né? Senão ela não estaria recebendo dinheiro da União Europeia. Então, tem os parceiros também que contaminam isso, nada é perfeito, né? Mas eu diria que ainda hoje nós temos situações como, por exemplo, eu acabei de tomar a minha 5ª dose da vacina contra a Covid. E o último dado dizia que 20% da população tinha tomado a primeira dose. E isso por quê? Por várias razões. Tem um problema de que é bem verdade, mas a gente precisa lembrar que a Europa, que a União Europeia, rasgou a Carta 2030. Os princípios todos dos ODS foram rasgados durante a pandemia porque a Europa fez aquilo que sempre achamos que fariam, né? Que foi o quê? Acumular doses de vacina, enquanto o resto do mundo não tinha vacina, e depois eles aparecem como ajuda humanitária, dizendo: estamos estamos enviando vacinas para a África. Estão enviando vacinas que estão a dias do vencimento, né? A meses do vencimento. Então, chegarão lá tardiamente. Então, os africanos hoje param para refletir sobre o que foi a colonização, o que é o colonialismo na atualidade. Então, é um dia de festa, é bem verdade, mas é um dia de reflexão. Sobretudo, é um dia de reflexão. E nós, enquanto o país que tem a maior população fora da África, nos colocamos na mesma situação, lembrando, e eu termino dizendo isso, lembrando que
A diáspora é a sexta região da África. Então, nós somos a sexta região da África. E na sexta região da África, o Brasil é aquele que tem o maior contingente e deve se colocar numa condição não apenas de pesquisar a África, mas de ser parceiro, parceiro verdadeiro. E o parceiro verdadeiro é aquele que escuta, aquele que dialoga, e não aquele que vem com propostas apenas sem saber quais são os problemas. Que retrato importantíssimo que você traz para a gente aqui, professor, em relação à África. Eu lembro numa coletiva que eu participei com o então candidato Lula, em que ele falou justamente isso que você traz, a importância de cooperação na área de conhecimento com a África, que o Brasil tem muito a passar para a África em relação a ensinar, de fato, o que a gente faz aqui, o que pode ser aplicado ali. Então, você foi no ponto. Aliás, ele fala sobre a União Africana, Lula falou hoje sobre a União Africana como fonte de inspiração aqui para a América do Sul. Isso que você traz também. Estou estouradaça de tempo. Olha, volte para participar mais vezes aqui com a gente, professor. Foi excelente a aula que você nos deu nesse dia de celebração da África, viu? Um beijo para você, até uma próxima, viu? Muito obrigada.